fazer uma introdução breve, né, sobre a situação da Croácia, que eles não tiveram a oportunidade de ouvir ainda. Então, eu sou a Carol, né, filha do pastor Marcos Moura, da Igreja de Vila Paraíso. Eu faço parte da Missão Cristã Europeia Brasil, que o pastor Oswaldo também é associado à missão, né? E eu estou indo para trabalhar junto com uma equipe que atua na Croácia, né, uma equipe multicultural da Missão Cristã Europeia. Estou indo ali para trabalhar junto com essa equipe, para dar apoio, né, trabalhar junto a uma igreja local ali e dar suporte a essa igreja local, resumindo nas atividades que eu fazia na minha igreja local, só que agora lá, né? Então a gente está indo para passar ali 2 anos junto com a igreja ali na Croácia. Depois nesses 2 anos a gente vai estar orando, né, pedindo a direção de Deus para aquilo que Ele quer fazer posterior a esses 2 anos, né? Então, os irmãos que estiverem lembrando da gente, estejam em oração. Alguns desafios ali, né? O primeiro deles é aprender o croata. Então, que os irmãos estejam orando pela gente, né? Pela equipe que está ali, né? A Carla também, que alguns de vocês conhecem, a Carla já esteve aqui algumas vezes na nossa reunião às 7 da manhã, né? Eu estou indo para trabalhar em equipe junto com a Carla, né? Que é da Igreja Pernambucana. Ela vai estar responsável, né, por mim em primeiro momento ali no campo, né? Então estou indo para trabalhar junto com essa equipe, tá? E aí trouxe uma pequena reflexão, está sendo fruto desse período de caminhar pelas igrejas, né? Falar um pouco desse projeto e que tem sido parte da minha reflexão, fez parte, né, do meu devocional também, que é o texto que Paulo escreve, né, na última carta dele, que é dirigida a Timóteo, né, que foi um discípulo, caminhou junto com Paulo no ministério. E aí a gente vai estar lendo aí no capítulo 4, do versículo 1 até o 5. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos acompanham de casa, né? Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino, peço a você com insistência que pegue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda e exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, né? Essa provavelmente é a última carta que a gente tem de Paulo, né? E ele vai, no final da vida dele, fazer algumas cartas pastorais, né? E nessa carta aqui, especificamente, ele se refere a Timóteo, né? Um filho na fé, se a gente pode colocar assim, né? Alguém que foi treinado pelo próprio Paulo, discipulado, ensinado pelo próprio Paulo, que era um colega de ministério, que ficou responsável pela igreja de Éfeso. E que Paulo, durante essa carta toda, ele vai insistir por algumas vezes para que Timóteo perseverasse naquilo que ele tinha aprendido, né? E aí, nesse capítulo 4, que é o começo do fim da carta, né? Paulo vai deixar uma nova recomendação a Timóteo, né? Antes de dar as últimas palavras dele, né? Falar do seu martírio e da sua perseverança no ministério até o fim. Ele vai deixar essas últimas palavras que a gente leu a Timóteo, de recomendação de como ele deveria viver esse ministério, né? E ele vai trazer um novo elemento além da persistência no evangelho, que é justamente a pregação da palavra, né? Quer seja oportuno, quer não seja oportuno, né? Quer traga vantagens, quer não, né? Fazendo ali a correção, a repreensão, a exortação, né? Que trata de trazer o pecado à tona, sim, expor o pecado, mas também cuidar da pessoa, né? Caminhar com essa pessoa. E aí Paulo vai falar de um tempo que viria e que é muito parecido com o nosso tempo, né? Onde as pessoas não suportarão ouvir essa doutrina, não suportarão ouvir a verdade, né? Mas vão se rodear de pessoas que digam aquilo que é confortável para elas, né? Caçando mestres que afaguem o seu ego, né? A gente poderia colocar assim. E Paulo vai, então, a partir do versículo 5,
dizer como Timóteo deveria se portar, né, em meio a essas perversões de verdade que ele veria acontecendo, né? E acredito que essas recomendações ficam para a gente, como a gente deve viver. Em um tempo de tanta hostilidade que a gente tem visto das pessoas com o Evangelho, né? Tanta recusa por ouvir a verdade, a gente já ouve por aí há alguns anos, né, o termo da minha verdade né? Ou essa é a minha interpretação dos fatos, né? Então a relativização daquilo que é verdadeiro é algo muito comum no nosso tempo, né? E as recomendações que Paulo deixa a Timóteo aqui, eu acredito que sejam muito ricas para nós como cristãos, como servos de Deus, em como devemos viver nesse tempo, né? Qual deve ser o nosso foco e em que a gente deve focar a nossa vida, né? E aí Paulo vai começar dizendo no versículo 5, né? Mas você, né, independente dos outros mestres dizerem aquilo que os outros querem ouvir, né? Independente dessas pessoas só buscarem aquilo que afaga o próprio coração, né? Você vai ser diferente, né? Então mais você. E a primeira recomendação que Paulo vai deixar é: seja sóbrio em todas as coisas, né? E aí aqui isso vai trazer um contraste literalmente com quem está bêbado, né? Então Paulo está querendo dizer para Timóteo que você vai ter equilíbrio, né? Você vai se manter íntegro, você vai saber para onde você está indo, você vai ser sóbrio em todas as coisas, né? Então a primeira coisa é essa sobriedade, esse equilíbrio que Paulo deixa de recomendação para Timóteo, que também fica para a gente, né? Seja sóbrio em todas as coisas. A segunda recomendação que Paulo vai deixar a Timóteo é: suporte as aflições que você vai ter, né, na vida. E Paulo já tinha dito para o próprio Timóteo nessa carta, né, que de fato todos os que quisessem viver piedosamente, né, em Cristo Jesus, eles seriam perseguidos. A gente vê isso nessa mesma carta, no capítulo 3, versículo 12. Né? E o próprio Paulo conhecia muito bem daquilo que ele estava falando. Né? Esse é o momento, provavelmente, que ele estava na consequência última da sua fidelidade, prestes a ser morto. Né? Ele reconhece que ele seria morto em breve. E ele conhecia bem daquilo que ele estava falando, e ele repete aqui para Timóteo: independente da situação, né? Você vai permanecer fiel, você vai suportar essas aflições. E você não vai deixar de ser equilibrado, mas também você vai fazer o trabalho de um evangelista, que é a terceira recomendação que Paulo vai deixar. Né? Então, independente do que as pessoas queiram ouvir, ou independente disso te levar a uma situação de perseguição, você vai suportar essas aflições e você vai seguir na pregação do evangelho. E o interessante é que no versículo 2, quando Paulo vai deixar para o Timóteo que ele deveria pregar o evangelho, né? Esse pregue aqui dá a intenção do que o arauto fazia em nome do rei, né? Em representação de um rei ou um governante, né? Que era ir até uma praça pública e ser o alto-falante do rei, né? Então ele tinha que reproduzir exatamente aquilo que o rei queria dizer ao povo, né? E a ideia que Paulo está querendo dizer para Timóteo é que faça o trabalho de um evangelista, justamente essa pregação da palavra, né? Não daquilo que Timóteo achava bom ou daquilo que Timóteo achava que devia falar, e nem daquilo que as pessoas querem ouvir, né? Daquilo que agrada as pessoas que estão ouvindo a Timóteo, mas sim a palavra, né? Sim o evangelho. Então fica essa terceira recomendação de Paulo a Timóteo. Por último, Paulo vai dizer que Timóteo deveria cumprir completamente o seu ministério, né? E aí essa ideia do cumprir completamente é a ideia de preencher completamente um recipiente, né? Então até não ter espaço nenhum sobrando nesse recipiente. Então realmente fazer tudo aquilo que Deus havia colocado para Timóteo fazer, né? E aí poder chegar ao fim da vida como Paulo, né? Dizendo: combati o bom combate, né? Completei a carreira, guardei a fé, que ele vai dizer no versículo 7 aí desse mesmo capítulo. Né? Existe o John Stott, falando sobre esse texto, né, de Paulo a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, né? As 4 ordens de Paulo a Timóteo, ainda que diferentes nos detalhes, transmitem a mesma mensagem em geral, né? Aqueles dias em que era difícil conquistar os ouvidos para o evangelho não deveriam desencorajar Timóteo, nem detê-lo em seu ministério, nem induzi-lo a adaptar a sua mensagem ao gosto de seus ouvintes, nem menos ainda, silenciá-lo de uma vez. Mas antes deveriam estimulá-lo a pregar ainda mais, né?
E aí essa mesma aplicação fica para a gente, né? As perversões da verdade do nosso dia, aquilo que as pessoas querem ouvir, elas não podem influenciar na mensagem, não podem nos parar de pregar o evangelho, não podem nos silenciar, né? Que em meio às perversões de verdade do nosso tempo, a gente possa permanecer pregando o evangelho, né? A verdade do evangelho, que é Cristo Jesus, quer seja oportuno, quer não, quer nos traga vantagens, quer não, né? Com equilíbrio, e que esse seja aquilo que nós vamos viver à disposição do nosso coração, como congregacionais que recebemos esse evangelho, digamos, de primeira mão, né? Vamos colocar assim, aqui no Brasil, que esse seja sempre o nosso compromisso, né? De fidelidade ao evangelho e de coragem na pregação desse evangelho, independente do que venha acontecer.